Irmão, o ministério de Jesus com Pedro era colar a orelha. Pedro ia na frente, Jesus atrás. Desculpa, meu discípulo, está aprendendo ainda. Só um pouquinho, vem cá. Isso, colou, vem cá. Pedro! Calma, desculpa, gente. Meu discípulo está em processo. Pensa Jesus explicando com Pedro. Aí Pedro volta a pescar. Aí Jesus vai lá na praia. E ele monta uma fogueira. Aquela fogueira, em João 22, só tem 2 vezes na Bíblia que aparece aquela palavra, fogueira, aquela palavra. Naquele momento e no momento que Pedro negou Jesus. A Bíblia diz que Pedro estava se aquecendo numa fogueira. Jesus monta o mesmo cenário para curar Pedro. Às vezes Deus permite montar situações parecidas que você já viveu, para agora você não reagir como reagiu. Deus te dá uma chance de voltar no mesmo lugar. Vamos receber com alegria pastor Thelmo Martinello, vem para cá, meu lindo, um homem de Deus, um príncipe. Vamos lá, celebre a vida dele, celebre a família dele, a igreja que Deus confiou a ele lá. Que alegria, que privilégio. Eu tenho dito que é mais importante o tempo que nós passamos fora aqui do altar do que nele. É o que a gente compartilha nas mesas, no almoço, na janta. E eu já fui abençoado hoje, gente. Eu estou aqui agora de tabela, o que vier é lucro. Eu já fui abençoado no almoço. Eu não faço isso, mas eu quero orar por ele. Gostaria que você estendesse sua mão para cá, para nós orarmos por ele. Seja uma oração de gratidão por aquilo que o Senhor liberou sobre a nossa vida lá em 21 e nós temos vivido hoje, amém? Jesus, obrigado pela vida do teu filho. Nós queremos honrar o chamado dele, honrar aquilo que ele carrega, Pai. Nós celebramos aquilo que Abba Pai tem sido para a nossa nação e para fora do nosso Brasil, Pai. Nós declaramos mais ainda a favor, graça, bondade do Senhor. Nós declaramos provisão em todas as áreas, declaramos saúde, Senhor, sobre ele, sobre a Belinha agora, ó Pai, sobre toda essa casa. Declaramos, ó Pai, que aquilo que o Senhor começou, ninguém vai parar, ó Pai. É só o começo daquilo que o Senhor está fazendo naquela pequena cidade do sul do país, mas que vai chegar na próxima estação para o mundo inteiro, ó Pai. A Tua mensagem, a mensagem simples do Evangelho que convence, que converte, que transforma histórias. Nós Te louvamos por eles e queremos honrá-los nessa noite. Com muita alegria, receber nesse lugar, amém, amém, querido, obrigado por estar aqui, viu? Obrigado. O que é isso? Aleluia, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, amém. Obrigado pelo carinho, Davis, é mais do que eu mereço. Dani, obrigado de verdade pela honra de permitir ministrar aqui nessa casa. Sou pastor de igreja local e como pastor de igreja local eu não deixo qualquer pessoa pregar no púlpito que eu sou pastor, porque nós devemos cuidar daquilo que alimenta os irmãos que nós somos pastores. Deus não dá igreja para pastor, Deus dá pastor para a igreja é dele. Os pastores são mordomos da igreja dele. Um dia nós vamos prestar conta de todos aqueles que o Senhor confiou na nossa mão. Então, me sinto muito honrado de poder pregar aqui, ministrar, né? Uma frase a gente conversou na época, né? Eu falei, cara, o pé está crescendo, tem que trocar o sapato. E a igreja estava crescendo aqui. Eu falei, cara, tem que trocar o sapato, porque se não troca o sapato, o pé para de crescer. E aí eu fico muito feliz. Quando ele veio aqui, primeira vez ele mandou um videozinho. Eu falei, esse lugar é lindo. E não sou profeta, mas quero ser profético. Vai chegar o tempo que vocês vão ter que talvez trocar de lugar de novo, mas aí o Senhor vai cuidar de tudo. Fica tranquilo, calma, curte um pouquinho, tá? Mas daí é diferente. Aí o Senhor vai dar um terreno grande para construir escola, para construir campo de futebol, para construir. Aí vai ser diferente, vai ser um campus. Mas tudo orgânico, respeitando os devidos processos. Tudo que não respeita processo perde sabor, perde qualidade, perde propósito. É muito importante respeitar os processos em cada situação, em cada momento da nossa vida.
Como foi apresentado, somos pastores em Criciúma, sou casado com Viviane Martinello. Até aqui, gente. Você não adianta, eu não sou honrado em lugar nenhum. Por muito tempo, ela foi esposa do Thelma, agora eu sou só o marido da Vivi. Eu estou andando por aí, o pessoal olha de longe assim, vem chegando. Você é o marido da Vivi. E alguns perguntam, qual é o teu nome mesmo? É o fim da picada, assim, nem meu nome mais. Mas está tudo bem. Eu fico feliz porque eu e minha esposa somos uma só carne, e se ela está vivendo algo lindo, eu estou vivendo junto com ela. Eu celebro a minha esposa. Todo homem sábio vai investir na sua esposa, e se a sua esposa crescer, voar, você vai voar junto com ela, vai crescer com ela. Eu gosto de contar uma história de um alpinista que veio de um lugar frio, gelado, com neve. Ele trouxe na sua viagem, na sua mochila, um pedaço de musgo, uma casca de árvore com um musgo verde, frio, congelado. Ele colocou na sua mochila, chegou em casa, tirou aquele musgo, jogou no jardim, esqueceu lá. Depois de 3 semanas ele foi lá e aquele musgo era um arbusto de orquídeas lindas. Não existia mais aquele musgo verde, se tornou um buquê de flores. Pergunto, é o mesmo musgo? Sim ou não? Sim, mudou só o ambiente. Um homem pode gerar um ambiente frio, opressor, machista, dominador, e a sua esposa vai ser um musgo frio, verde, sem vida. Mas se você gerar um ambiente saudável, claro, com luz, com encorajamento, com força, com elogio, com vida, com avivamento você entendeu, né? Você vai ter flores maravilhosas brotando dessa mulher que está do seu lado aí. Então, eu fico muito feliz de ver a minha esposa sendo usada de forma tão precisa e tão cirúrgica com as mulheres. E eu tenho 2 filhas, a Vitória de 19, que vai casar ano que vem. O primeiro que tentou namorar com ela, eu sacrifiquei para Deus como oferta viva, como um sacrifício. Eu sou crente, tem que sacrificar, o primícia de Deus. Então, aí o segundo não precisa sacrificar, o segundo é crente, o segundo está lá tentando, né? Eu creio que vai dar certo. É um bom menino. E a Isabela de 8 anos, que é a nossa caçulinha. Sou um homem milionário porque tenho uma família abençoada e filhos que amam o Senhor. É a maior riqueza que a gente pode ter hoje. E eu sou um homem milionário, muito rico, me sinto muito, muito abençoado. Trabalhei 22 anos no Exército, era concursado de carreira, e há 3 anos atrás o Senhor pediu a farda e eu não deu tempo de aposentar. Eu falei, Jesus, espera mais um pouquinho. E ele, não, é agora. E aí decidi sair do exército brasileiro para ir para o exército que não perde nenhuma guerra, que é o exército do Senhor Jesus. Então, uma honra poder servir essa parte da noiva, da família, do corpo e do exército de Deus, né? A igreja é uma família, a igreja é um corpo, a igreja é uma noiva, mas ela também é um exército, né? A Bíblia diz 288 vezes que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Então, eu fico muito feliz de, como um bom soldado de Cristo, tentar pregar e ministrar a palavra de Deus aqui para os irmãos. Eu queria nessa noite falar, eu não sei quanto tempo eu tenho, tem uns números lá naquele painel. Um é 10, eu não sei se é 10 minutos para mim. Um está 44 regressivo, eu acho que é aquilo lá para me ir embora. E tem 4 minutos, que eu não sei se é para ficar no mesmo tema por 4 minutos. Eu não entendi aquilo lá, mas eu vou considerar o 44, pode ser? Então tá bom, então está regressivo à medida que os segundos descem, eu tenho que correr, tá? Então vamos lá, quero tentar ser fiel, né, aos irmãos. Bom, eu acredito de verdade que não existe igreja perfeita, não existe comunidade de fé perfeita, existe comunidade de fé saudável. Porque tudo que é saudável cresce, mas nem tudo que cresce é saudável. Um câncer, um tumor cresce, mas não é saudável. Então o fato de estar crescendo não significa ter saúde, ok? Então o nosso foco não deve estar no crescimento, em nada do que a gente faz. Tudo que a gente faz, o nosso foco tem que estar na saúde do que a gente está fazendo. Não se preocupe em fazer os seus filhos crescerem, se preocupe em terem saúde, o crescimento vai ser natural. O apóstolo Paulo diz, eu plantei, Apolo regou. O Senhor deu crescimento. O que ele está dizendo? Houve cultivo,
Um plantou, outro regou, cultivo. Então o cultivo gerou crescimento. Quando tudo que a gente dá atenção, dá carinho, tudo que a gente coloca foco, força, tudo que a gente dá atenção e faz gerar saúde, cresce. Então eu fico feliz de uma igreja como essa crescendo, mas não necessariamente pelo crescimento, mas pela saúde que ela tem, porque tudo que é saudável naturalmente vai crescer. Então é interessante cuidar da saúde, saúde teológica, saúde estrutural. Eu amei o Ministério Kids, eu vi que tem uma sala sensorial também ali, achei lindo o cuidado que essa igreja tem com as crianças. Eu acredito na saúde financeira da igreja, na saúde vocacional. Saúde vocacional é vaca pastando e passarinho voando, não o contrário. Nas igrejas estão, o que tem por aí? Passarinho pastando e vaca voando, né? O cara canta na igreja porque ele tem um bom dízimo, não porque ele tem dom. A igreja está cheia disso. É o primo do pastor, é o cara que é um empresário, então ele manda na igreja. Isso é falta de saúde vocacional. Cada um fazendo o que Deus chamou para fazer, sim ou não? A gente faz audições lá para o Ministério do Louvor, por quê? Para que você não sofra e ele não passe vergonha aqui. É importante fazer audição, tudo isso é saúde vocacional. Quem prega, prega não porque tem um título, mas porque tem o dom da palavra. Quem cuida, leciona porque tem a graça do ensino, e por aí vai. A saúde no corpo vai fazer o corpo funcionar. O rim é o rim, e o pulmão é o pulmão. Que coisa linda, cada um fazendo o seu trabalho. Qual o mais importante? Nenhum, todos eles são importantes para o corpo. Então entender isso é saudável, é equilibrado. Então buscar essa saúde é importante, entender esse processo de saúde. E dentro desse contexto e entendimento de saúde, é muito importante a igreja ser cristocêntrica. Cristocêntrica, é Cristo no centro. Não é nenhum homem, graças a Deus, a igreja de Jesus não tem um papa, não tem um apóstolo, não tem nenhum ídolo. O nosso Deus, o nosso rei é o Senhor Jesus. E é Ele que tem a primazia de tudo, de toda adoração, de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda força, majestade e poder, é dEle, então somente dEle. Ninguém aqui morreu, ressuscitou para ter autoridade. Todos nós fomos salvos, todos nós somos encontrados. Nem encontramos Jesus. Sabia que você não encontrou Jesus? Porque Jesus nunca esteve perdido. Quem estava perdido era você, foi Ele que achou você. Jesus nunca esteve, não foi nós que fomos encontrados, amados, e Ele nos amou de graça, nos amou sem a gente fazer nada. Aliás, pelo contrário, nos amou a gente fazendo tudo de errado, né? Você sabe aquele hino que tem na APA, lá em Criciúma tem uma APA que tem um hino diferente, aquele, você não vale nada, mas eu gosto de você. Já viu esse hino? Nunca cantaram esse hino aqui? É um hino. Esse hino, acho que é Deus que canta para a gente, porque a gente não vale nada, é amor puro, é graça pura. Posso provar para você que você não vale nada? Posso ou não? Quem já viu jovens empinando moto na rua? Quem já viu? Quem torceu para cair? Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta. Levanta. Pai do Senhor, irmãos. Vocês são crentes? Como é que você torceu para o cara cair, gente? Vocês estão... Quem aqui na rua, um dia na estrada, você deu um sinal de luz alta para o cara baixar a luz do farol alto dele, ele não baixou, você orou por ele? Quem deu o farol alto na cara dele? Levanta a mão. Jesus ensinou exatamente isso. Quando alguém tiver farol alto na cara, você devolve na cara dele. Jesus ensinou isso. Está em 2 Heresias, capítulo 4, versículo 3. Então, nós não somos bons. Se eu pegar fazer um download, copiar tudo que você pensou, viu ou imaginou, tudo que você pensou, viu ou imaginou nos últimos 30 dias, tudo que você pensou, viu ou imaginou, e se eu pegar isso e colocar no telão ali, quem sai correndo para aquela porta? Levanta a mão, quem sai correndo para aquela porta? Junto comigo e com o pastor Davis. Porque nós temos que lutar o tempo todo, nós somos maus, precisamos da graça. Por que a misericórdia se renova a cada manhã, irmãos? Porque é a cada manhã mesmo, a gente precisa toda manhã novinho em folha, a gente usa o dia inteiro, precisa se renovar. Então quantos aqui são salvos pela graça? Então somente pela graça, não é mérito humano para que ninguém se glorie, o Senhor nos salvou, amém? Agora eu sou salvo, aleluia, então eu posso pecar, aí é hipergraça, aí vira bagunça. Não, se eu sou salvo pela graça, eu vou me santificar ainda mais, porque o meu Deus merece a minha santidade, merece que eu me abstenha do pecado. Quantos creem nisso?
Então não é, agora eu sou salvo pela graça, eu posso tudo, mas em nome daquele que me amou, eu devo tudo a Ele, e o que Ele pede para mim é importante. Então, respeitar o processo. Eu quero ler um texto que você conhece, Mateus capítulo 11, versículo 28. Quero falar um pouquinho sobre o processo. Fica tranquilo que não é processo judicial. Tem gente que já está assim, meu Deus, acabei de brigar ontem com isso. Não, é outra coisa, fica tranquilo. Mateus 11, 28, diz assim, não sei qual a versão que está, eu vou ler aqui então. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. 29. Depois do 28, 29, isso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as suas almas. 30. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bom, Jesus faz um convite, vinde a mim. Presta atenção, esse convite não é só para quem não é crente, isso aqui não é só versículo de evangelismo, é para todos que estão cansados. E a religião também cansa. A religião põe fardo nas pessoas que Jesus não mandou botar. A palavra canga, a palavra jugo, a versão King James já traduz para canga, a palavra original ali é canga. Canga, não sei se você já viu uma junta de bois, ou quem já veio do interior viu uma junta de bois, uma dupla de bois, quem já viu? Pouca gente, pessoal da cidade aqui mesmo, né? Bota 2 animais para lavrar a terra, e sobre os lombos desses animais coloca uma canga, uma madeira presa no pescoço dos 2 bois, e eles começam a lavrar a terra, puxar a terra. A palavra jugo é canga. Jesus está dizendo o seguinte: vocês que estão cansados com uma canga sobre os seus ombros, vem que eu tenho a minha canga. Jesus não está dizendo que vai jogar fora a canga e vai deixar você assim solto sem fazer nada. Ele está dizendo o seguinte: eu vou tirar a canga que está pesando sobre os seus ombros. Você que está cansado de usar cocaína, eu vou jogar fora isso. A minha unção quebra essa canga, esse jugo, eu jogo fora essa canga. Você que está cansado de viver de relacionamento em relacionamento, eu quero saciar você de dentro para fora, para você ficar satisfeito em mim. Você que está cansado de lutar contra algumas coisas que você não vence, eu sou poderoso para jogar fora essa canga. E só que ele diz assim: vinde a mim vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Eu vou jogar fora isso aí, mas não acaba aí. O texto continua: colocai sobre vós a minha canga. Então eu estava cangado com a pornografia, aí eu vim para Jesus, e eu quero me libertar, e Ele me libertou. Ele me liberta, eu jogo fora, e agora eu pego a canga com Jesus. Então eu vou começar a andar com Ele. E é interessante que uma junta de bois se coloca um boi mais velho com um boi mais novo. Por isso que Jesus é o primogênito de muitos, Ele é o irmão mais velho, o boi mais velho com o mais novo, porque o boi mais velho tem a experiência da lida do trabalho, o mais novo tem que aprender, ele só tem força. Então quando você se converte e vem para Jesus, você começa a andar cangado com Jesus, e vai começar a aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí começa uma segunda etapa, que muitos de nós acreditamos que não existe, ou fizemos de conta que não existe, ou não nos ensinaram que existe, que é o aprender. Aprender é um processo. Ser liberto é instantâneo, mas aprender é um processo. A grande comissão diz assim: vão, façam discípulos. Como? Batizando-os e ensinando-os. Então o batismo vem do ensino. Olha que interessante, primeiro você batiza, e o batismo é uma expressão pública de fé, mas depois tem o ensinando. É o ensino que vai trazer liberdade, é a palavra de Deus que vai trazer libertação, é andar com Jesus que vai me fazer parecido com Jesus. Posso ouvir um amém? E eu não tenho que ensinar pessoas a ser parecidas comigo, eu tenho que ensinar pessoas a ser parecidas com Jesus, porque Ele é o meu mestre. Nós temos que fazer como João Batista. Quando os nossos discípulos disserem: e aí, quem é aquele cara? A gente dizer: ele é o cara, pode ir com ele, ele é o cara. Eu gosto de contar uma história de 2 amigos, que um foi viajar, ficou 9 meses fora de casa, 9 meses, e ele falou assim: cara, faz favor para mim, cuida da minha noiva.
Aí ele foi viajar. 9 meses depois, ele chega em casa, a esposa dele está com um bebê que nasceu no mesmo dia. Vamos ver a criança. A criança é a cara do amigo. Tudo do amigo. Houve uma infidelidade, sim ou não? Sim ou não? Houve uma traição. Os discípulos que estamos fazendo, é a nossa cara ou a cara do nosso amigo? Os discípulos que a igreja está fazendo, está a nossa cara ou está a cara de Jesus? Quando ele voltar. Então, cuidar, fazer discípulos parecidos com ele. Então, andar com Jesus. Quantos entendem o que o Senhor está falando? Então, é um processo. Dentro desse processo, que a gente vai começar a aprender, eu gosto da frase, né, que a borboleta não precisa de uma oração, ela precisa de um processo. Ela não precisa de uma oração. Então, a lagarta lá no nome de Jesus, agora! Não, ela é um processo. Ela vai se transformando, se tornando naquilo que Deus tem para ela. Esses processos fazem com que a gente amadureça e cresça. Não espere um milagre naquilo que precisa de um processo. Escute, a nossa espiritualidade precisa de processo, senão ela fica rasa, superficial. Se a nossa espiritualidade não for tratada por Deus, nós cantamos aqui, batismo de fogo, muito bonito de cantar. Eu estava ali cantando, dizendo, Deus me ajuda a cantar isso. Tem 3 batismos na Bíblia: batismo nas águas, batismo no Espírito e batismo de fogo. Batismo de fogo é prova, meu irmão. É ourives colocando fogo, o ouro no fogo para as impurezas sair. É luta, é deserto, é solidão, é abandono, é traição, é fogo. Então a gente canta batismo de fogo, mas batismo de fogo vai provar a gente. Se a gente não tiver um processo na nossa espiritualidade, escute, nós vamos ser pessoas que oramos de língua à noite, mas não guardamos a língua na segunda. A nossa espiritualidade não é prática, não é aplicável, porque a gente vive ela no culto. E aqui, irmãos, não é por nada não. Se eu sou o anjo da guarda do céu, eu deixo vocês tudo entrar. Vocês têm uma cara de crente. Não, tudo assim, tudo maravilhoso. Que povo bonito, tudo crente, gente. Eu levo vocês. Eu acho que se o anjo for ensaiar o toque da trombeta, vocês sobem. Vocês são crentes. Porque olhando assim, mas a verdadeira espiritualidade, ela se manifesta quando você sai ali fora. Quando alguém te corta no trânsito. Aleluia. Quando você chega ali e vê a mensagem da sogra, você fala, Jesus, me dá sua paciência, porque força eu não posso ter agora. Quando você chega no trabalho de manhã, e você recebe o aviso para ir embora, de um endemoniado que te perseguiu. Aí você vai fazer o quê? É ali que vai manifestar a nossa espiritualidade. Então, se eu não respeito os processos, irmãos, escute, quando o povo de Deus foi liberto do Egito, eles estavam aqui, eles foram libertos do Egito, a Bíblia fala que Deus livrou eles da guerra. Sabe o que é isso? Deus falou, não está na hora de guerra, porque eles estão novinhos na fé, deixa, e aí, irmão, quando a gente se converte, não é assim? A gente abre a Bíblia, irmão, tá. Quem já fez isso? Irmão, quando a gente é novo convertido, dá certo. Não, é impressionante, dá certo. Dá certo. Teve um irmão que fez isso e botou o dedo na genealogia, lá de Números. Nossa, fulano gerou ciclano, que gerou fulano, que gerou ciclano, ele foi lendo e começou a chorar. Aí o irmão, o que foi? Não, Deus está falando comigo aqui. Falei, o que Deus está falando? Quem aqui já pulou a genealogia quando estava lendo a Bíblia? Quem já pulou? Meu Deus, eu já pulei aquilo ali também. E o cara chorando, eu falei, o que Deus está falando contigo? Ele está falando que me deu uma família grande. Aí Deus falou, e Deus fala. Quando a gente é novo convertido, o maná cai do céu. O maná, a gente não faz força. Mas Josué 5,12 vai dizer que quando eles botaram o pé na terra prometida, acabou o maná. Vai cavar, vai plantar e vai colher. Nenhum amém? Eu queria o maná, Jesus. O maná tem um tempo. Sabe aquelas bicicletas, quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta, não tem aquelas rodinhas laterais? Sim ou não? Quem aqui tem mais de 18 anos está usando ainda?
É uma vergonha, né? Se você está usando, está errado. Por que você não está usando? Porque aquilo ali tem um processo, até você aprender a andar. Nós líderes somos rodinha de bicicleta. A gente ensina as pessoas a andar, mas não pode ficar ali para sempre. O sucesso de um líder não está no seu discípulo, está quando o seu discípulo faz discípulo. Então, é igual uma venda. Quando que uma venda é concretizada no mundo dos negócios? Não é quando você vende, nem quando recebe. É quando você faz segunda venda com o mesmo cliente. Você concretiza um cliente. Então, no mundo do discipulado é igual. E Jesus está dizendo assim: ei, eu não quero que vocês sejam uma geração que vai morrer em vocês. Eu não quero que vocês pensem que é só vocês os amados. Tem uma continuidade. Para isso vocês precisam amadurecer, crescer, desenvolver, respeitar processos. Jesus respeitou processos. Gente, Adão nasceu adulto. Parou para pensar que Adão nasceu adulto? Já nasceu com 1,80 m, né? Aí Jesus nasce bebezinho, mama no peito da mãe, estava na casa, até os 12 anos não aparece, numa família tradicional. O que Jesus está ensinando, gente? Vocês vão passar por processos. Deus respeita processos. É importante respeitar processos. O tempo inteiro a Bíblia está ensinando. Você vê Davi foi ungido com 16, 17 anos. Os teólogos de plantão não me incomodam com essas coisas. 16, 17 anos. Tá, ele foi ungido, rei. Meu irmão, é igual eu ungir hoje aqui alguém, pastor da Além do Véu de Santo André. Vou te ungir, um garoto de 15 anos. Você é o pastor a partir de hoje, Deus está mostrando que é você. Aí o guri vai lá, chega o pastor Davis, a partir de hoje some daqui, aquele escritório é meu. Mas Davi foi ungido rei, ele poderia, já que eu fui ungido rei, cadê meu trono? Igual o rei Júlia. Poucos pegaram a referência. Madagascar, pô. Tá. Eu tenho criança em casa. Aquele filme Carros eu assisti um monte de vezes, cara. Tchau. Eu estou viciado naquilo lá. A Marvel eu conheço todos os... Volta. Senão eu viajo aqui. Aí passou 16, 17, 13 anos, ele com 30 anos de idade, ele assumiu o trono. Esse espaço entre a semente e a flor é um processo. Davi teve que esperar. Gente, Abraão, presta atenção, Abraão, sai da tua terra. Amém, Senhor? Só isso? Sai da tua terra, amém? Tá bom, da tua parentela. Ok, mas o teu sobrinho está contigo. Deixa ele também. Tá bom, Senhor? Agora o teu filho Ismael. Ô Senhor, está esticando, hein? Ismael. Agora eu quero Isaac. Por que Deus não pede Isaac direto? Dá Isaac e pede Isaac. Porque Deus foi treinando a obediência de Abraão. Processo. Irmãos, Deus pede uma obediência. Se você não obedece nessa, não vem a próxima. Por que eu e muitos de nós não estamos vivendo o que Deus quer? Porque a gente não obedeceu a primeira ordem ainda. Deus falou para você honrar os seus pais. Você é desobediente a eles. Você quer para a África pregar o evangelho? Vai lavar a louça do seu pai primeiro. Você não cuida do seu marido. Você quer cuidar da igreja toda, da diaconia da igreja. Deus está dizendo o seguinte: respeita os processos, vive os processos. O seu primeiro processo é sair da terra. Fechou. Agora o próximo. Ele vai esticando a gente, senão a gente não aguenta. Ele vai treinando a gente na obediência. Escute, e é a responsabilidade da obediência que vai dar maturidade. E a maturidade me dá acesso. A minha filha de 8 anos, ela tem, por direito, ela é dona do meu carro, sim ou não? Sim ou não? Ela é dona ou não é? Por herança? Claro, é dela. Ela anda de carro? Porque não tem maturidade. A maturidade me dá acesso à herança que o pai tem. Deus tem herança para mim e para você, mas a gente está ainda bravo por um irmão que saiu da igreja. Deus está falando para você perdoar a sua vizinha. A gente não quer perdoar a vizinha, mas quer evangelizar no Sudão. Verdade. Você joga bola, você faz faculdade, mas não sai uma noite no mês com a sua esposa. Você não está cuidando da sua esposa. Você quer que Deus te use? Processo. E cada processo tem a sua beleza, cada momento tem a sua beleza. Cada estação tem a sua beleza, cada estação tem a sua fruta.
A laranja dá no inverno, por quê? Tem vitamina C, que serve para quê? Para as enfermidades que dão mais no inverno. A melancia dá em que época? Verão, porque tem muito líquido que a gente precisa. Cada estação tem a sua fruta. Come uma fruta fora da estação para ver. Ela não tem o mesmo sabor. Pega aquela fruta que está congelada, que foi congelada em algum lugar, e coloca ela bonita. Eu contei domingo sobre a goiaba. O pessoal conhece goiaba aqui? Aleluia. Ninguém falou nada? Eu falei goiaba, ficava assim. Era para dizer, goiaba é maravilhoso. Aí, aquela goiaba lá do mercado, aquela assim, ó, bonita assim, ó. Tu olha e fala assim, foi essa que Eva comeu, não pode. É maravilhosa, só que ela não está na estação dela. Não está na estação dela. Você come, ela tem gosto mais ou menos de goiaba. Tem um gosto até mais ou menos. Agora, sei lá, na roça, você vai visitar o avô, lá no interior, e você passa na beira da estrada, tem aquela goiabeira. Aquela, que o galho está para fora assim, você vai roubar. Peguei um monte agora. Um monte. Riro denunciando. Aí você vai, pega aquela goiaba, ela vem até com um bichinho da goiaba. Qual o pior que achar um bichinho da goiaba? É achar meio. Você pega aquela goiaba que você pegou e fez assim, ó. Não, fala a verdade. É outro sabor ou não é? É, porque respeitou o processo, estava na sua estação. Você que ganhou o bebê, a sua estação é cuidar desse bebê. Eu vi um vídeo uma vez, viralizou no Brasil, uma moça tocando bateria, não sei se alguém lembra disso, tocando bateria com um bebê de 2 meses, 3 meses no colo, tocando bateria, no culto. E aí o vídeo dizia assim, qual a sua desculpa para servir a Deus? Me perdoa, irmãos, mas eu acho aquele vídeo ignorante. Um bebê de 2 meses ouvindo barulho de prato, aquele bebê tinha que estar em casa sendo cuidado pela sua mãe, e a sua mãe tinha que estar em casa na sua estação, cuidando daquele bebê, porque a sua estação tem a sua provisão, e Deus queria ela dentro do processo de ser mãe agora, não era hora de tocar bateria. Mas não tem baterista. Me mostra um baterista de Jesus, no ministério de Jesus. Não, a gente dá tanto valor para algumas coisas, não, que não é importante, baterista não é importante mesmo. Não, estou brincando, baterista vai brigar comigo. Não, a gente dá tanta importância, a gente ficou 1 ano sem bateria, sem guitarra, porque não tinha músico, e o guitarrista que tinha, casou. E sabe o que a gente faz na igreja? Quando alguém casa, a gente tira do ministério por 6 meses. Porque casou é tempo de aleluia. Aqui em Santo André tem aleluia, né? Aleluia. Você sabia que na cultura judaica, quando um soldado casava, ele saía da guerra por 1 ano? Dentro da cultura judaica, o que Deus está ensinando? A estação, o processo agora é você se ajustar com a sua esposa. Só que as igrejas fazem o quê? O casal casou, consagra diácono, e no sábado que vem já está na escala. Mas é minha lua de mel, não interessa, vem da lua de mel. Teve um casal que apareceu no culto domingo, depois do sábado, na lua de mel, no culto, lá na igreja. No culto, o que vocês estão fazendo aqui? Some daqui, vão namorar. Não tem que estar aqui uma hora dessa. Quantos entendem o que o Senhor está falando com a gente? Respeitar processos, os processos vão trazer saúde. Ressuscitar Lázaro foi um milagre, desatá-lo foi um processo. E no processo Deus vai usar pessoas. Posso ouvir um amém? Você não consegue sozinho, até para ir para a cruz você precisa de alguém. Você pega, você se prega, na outra, como é que faz? Aí precisa de alguém, vem um irmão, cunhado, o pastor da igreja às vezes, e prega a gente. Aí aquele irmão está me botando na cruz. É isso aí, a cruz não é de velcro. Aleluia. Diga glória a Deus. Você está num culto pentecostal. Então esse processo vai vir pessoas. Não é difícil expulsar demônio, difícil é tratar caráter. Não é difícil expulsar demônio, difícil é arrancar o fariseu que habita em nós. Tem um fariseu que habita em nós.
Um fariseu que quer mostrar as coisas para as pessoas o que não é. Que quer comprar seguidores falsos para dizer que tem mais. Pegou. Sentiu, hein? Sentiu, hein? Compra selo. Aleluia. Tem um fariseu em nós que não quer fazer as coisas escondidas, quer mostrar o que está fazendo. Tem um fariseu em nós. Quando a papai começou a ter um crescimento lá na cidade, e eu fui numa igreja de um pastor, meu amigo pessoal. E a igreja dele era a maior igreja da cidade. E eu fui num conselho de pastores. Quando eu cheguei, entrei na igreja dele, comecei a contar as cadeiras. Quando eu terminei de contar, o Espírito Santo: tu virou diácono agora? O Espírito Santo para mim: o que houve? Que você contou a cadeira da igreja? Como é que esconde do Espírito Santo? Eu fiquei com vergonha, irmãos. Eu contei para comparar quantas pessoas eu tinha e quantas pessoas ele tinha. E quando eu terminei de contar, o Espírito Santo falou comigo: eu ia fazer algo lindo com você. Eu ia te usar nessa cidade, mas eu não posso, porque eu não divido a minha glória com ninguém. E você já está comparando o que eu estou fazendo. E se eu fizer mais? Irmãos, foi a primeira vez que eu senti, e eu não lembro de outra vez de ter sentido o Espírito Santo me abandonar. A impressão que eu tive foi de morte. Parece que eu morri. Eu fui para o carro e eu chorei por 1h30. A impressão que eu tive, pastor, foi que ele foi embora. O Espírito Santo foi embora. Eu não encontrei arrependimento. Eu busquei com tudo no carro. Depois de 1h30, o Espírito Santo voltou carinhosamente e falou: eu ouvi a tua oração. Eu vou te dar uma chance, filho. A igreja cresceu, aí passou uns 3 anos, eu passei na frente de outra igreja, olhei para as cadeiras e falei: sai daqui, Satanás. Inclusive entrei aqui hoje, falei: Satanás, não fala comigo. Fala comigo que essas cadeiras aqui tem bastante. E eu falei: Davis, eu celebro o que vocês estão vivendo, e glória a Deus pelo que vocês estão vivendo aqui. Mas é o processo que te faz amadurecer. É respeitar as estações e os processos que te faz amadurecer. Não é difícil ver o cisco no olho do outro, difícil é ver a trave no nosso. Não é difícil sair do Egito, difícil é tirar o Egito da gente. Não é difícil ser salvo, difícil é permanecer liberto. Então esse permanecer, João 15 vai falar 12 vezes, permanecer, 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 aquele que permanece, aquele que vai até o fim, o que permanece em mim, o que está ligado na videira, aquele que está ligado, que permanece em mim, eu permaneço nele. Há um permanecer, e nós como igreja, eu não estou aqui pregando para você sair daqui feliz, eu estou pregando aqui para você sair daqui edificado, sair daqui crescido, eu quero botar uma pedrinha na construção que Deus está fazendo através de homens de Deus, através da vida dos pastores dessa casa. Eu quero que você saia daqui um pouco mais edificado, um pouco mais parecido com Jesus, um pouco mais apaixonado pela Bíblia, um pouco mais com vontade de obedecer. Eu quero que você saia daqui assim. E eu não me incomodo se você se ofender com alguma coisa comigo, se ofenda comigo. E a palavra às vezes nos ofende, mas nos ofende para curar. Ela ofende às vezes para curar. Ela vai mexer com o nosso ego, vai mexer com nossas vaidades. Não espere. É interessante que o sim nos alegra, mas o não nos ensina, e o espera nos amadurece. O sim nos alegra, o não ensina, mas o espera amadurece. Esperar não é fácil. Receber sim, a gente se alegra. Receber não, a gente fica triste, mas vai passar. Receber e espera é ruim. Espera aí, espera é ruim. Quando Deus faz silêncio é ruim. Quando Deus não responde é ruim. Você quer casar, sua amiga casa, outra casa, e Deus fala: você é diferente comigo, vou tratar você diferente. Mas por quê, Senhor? Porque Deus trata diferente. Quanto tempo levou para converter Paulo? 3 dias.
cego, 3 dias. Levanta, Zacarias, acabou. Ananias, acabou, orou por ele, acabou. 3 dias. Pedro, 3 anos. Pedro foi 3 anos, irmão, para se converter. Como é que você sabe, pastor? Jesus, antes de subir, falou: Pedro, quando tu te converter, tu vai cuidar, tu vai entender as coisas. Como assim, Jesus? Eu estou contigo há 3 anos. Eu sou diácono além do véu. Eu cuido do som, eu faço parte da equipe de ministerial. Como assim, senhor? Eu vi tu ressuscitar Lázaro, eu multipliquei o pão contigo, eu vi tanta coisa. Mas tu ainda não converteu. Teu coração ainda é teu. Você ainda usa a tua espada, não a minha. Você ainda corta orelhas por aí. Irmão, o ministério de Jesus com Pedro era colar a orelha. Pedro ia na frente, Jesus atrás. Desculpa, meu discípulo, está aprendendo ainda. Só um pouquinho, vem cá. Isso, colou, vem cá. Pedro! Calma, desculpa, gente. Meu discípulo está em processo. Pensa Jesus explicando com Pedro. Aí Pedro volta a pescar. Aí Jesus vai lá na praia. E ele monta uma fogueira. Aquela fogueira, em João 22, só tem 2 vezes na Bíblia que aparece aquela palavra, fogueira, aquela palavra. Naquele momento e no momento que Pedro negou Jesus. A Bíblia diz que Pedro estava se aquecendo numa fogueira. Jesus monta o mesmo cenário para curar Pedro. Às vezes Deus permite montar situações parecidas que você já viveu, para agora você não reagir como reagiu. Deus te dá uma chance de voltar no mesmo lugar. A Bíblia diz que Jacó enganou seu pai, já estava cego, e ele botou pele de animal sobre o seu braço, porque o seu irmão Esaú, que era o primogênito, era peludo. E ele chegou perto do pai, para o pai tocar nele, e ele perguntou: qual o seu nome? Ele falou: Esaú. Ele mentiu. O pai dele colocou a mão no pelo e abençoou com a mão trocada. Abençoou alguém que não era para receber a bênção. Jacó enganou seu pai, mentiu para o seu pai. Jacó tinha 77 anos, era um homem. Ele mentiu. Dentro dele havia um espírito de engano. Aí Jacó tem um encontro com Deus no Vale de Jabote. Quando ele tem aquele encontro com Deus, ele lutou com Deus. E naquele encontro, Deus faz uma pergunta para Jacó: qual é o teu nome? Diante do pai cego ele poderia mentir, mas diante do Deus vivo não dá para mentir. Deus coloca Jacó no mesmo cenário de pergunta: qual é o seu nome? E agora Jacó não diz Esaú. Jacó fala: enganador, meu nome é Jacó. Já que confessasse, não serás mais Jacó, teu nome vai ser Israel agora. Deus permite, exatamente onde a gente confessa que a gente precisa dele, é ali que ele vem. A Bíblia diz que Isaías falou: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de pessoas de lábios impuros. A Bíblia diz que uma tenaz foi pego e colocado aonde? Na boca, porque onde a gente confessa, a gente é curado. Os processos vão fazer a gente voltar em cenários parecidos. Você teve um casamento que você traiu, você foi infiel. Deus pode te dar uma oportunidade. Por favor, eu não quero entrar na questão teológica da segunda aliança, mas eu acredito que Deus é um Deus de chances e esperanças, de verdade. Mas você tem uma segunda chance, você está no mesmo cenário, como você vai agir agora? Você vai ser infiel de novo, ou você vai ser fiel a essa aliança que Deus te deu agora? Deus permite cenários, Deus permite locais parecidos, Deus permite cadeiras aparecer na sua frente, para ver se você vai de novo ser aprovado ou reprovado. As provas voltam. Então, quando a gente respeita esses processos, a gente cresce. Eu acho muito lindo o processo da árvore. Eu tenho um livro chamado Lições do Meu Jardim. Eu amo plantas, amo jardim, eu gosto. Uma terapia para mim é cortar grama. Terapia para mim é plantar jardim, podar árvore. Se eu me dá um jardim, eu sou um homem feliz. E eu escrevi um livro só de lições do meu jardim. Por exemplo, eu tinha umas árvores frutíferas e tinha um pé de mamão. Tem mamão aqui também, né? Um pé de mamão. E tinha um mamão, um maduro. No outro dia eu fui pegar, não deu tempo. Ele caiu. E caiu e espatifou. Aí na hora eu pensei: por que esse mamão caiu?
Espírito Santo, porque está maduro. Tudo que é maduro cai primeiro. Numa discussão de um casal, o maduro vai ceder primeiro. A maturidade me leva a descer. A imaturidade me leva a ficar em pé. Por que a Bíblia diz que o coração dos pais se converte aos filhos primeiro, em Malaquias, depois o filho aos pais? Porque espera-se que o pai é mais maduro que o filho, por isso que o coração do pai se converte primeiro. Por que é os presbíteros que ungem com óleo para que seja curado no Novo Testamento? Porque presbítero é mais ungido. Não, porque presbítero entende que é maduro e a glória não vai pegar para si, vai dar para Deus. Por que são 24 anciãos que jogam as coroas nos pés de Deus em Apocalipse? Porque ancião é gente madura, e gente madura não fica com coroa perto do Rei dos Reis. E é o processo que me faz ser ancião, porque eu posso ter cabelo branco e não ser maduro, eu posso ser mais novo e já ter maturidade. É o processo, respeitar os processos que vai me levar à maturidade. Os processos vão me levar a crescer, e esse processo eu acho lindo, que começa com a semente, e o Evangelho é um convite à morte. Está amarrado, não, é a morte do eu, para que Ele possa viver em nós. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando você vem para Jesus, você vai ter que morrer. A vida morre, é uma semente que morre. Esse mundo morre para que a vida de Cristo entre em nós. Há uma necessidade de deixar o velho homem. Esse tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Quando você vem para Cristo, eu não estou falando que você vai ficar santo e perfeito de uma hora para outra, até porque ninguém é. Nós temos lá batismo, no penúltimo batismo nós batizamos 1.007 pessoas um dia. É a coisa mais linda do batismo. Uma mulher me procurou, ela 20 anos congregando numa igreja evangélica, e ela falou: pastor, eu queria me batizar. Eu falei: maravilhoso, eu vou batizar você. Ela disse: pastor, mas tem um problema, porque na igreja que eu estava por 20 anos eu não pude me batizar. Eu falei: por quê? Não tinha água? Ela disse: não pastor, é que eu fumo cigarro. E eles não deixavam por causa do vício do cigarro. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta, posso ficar à vontade? Tu não é pai? Tu falou: não, então tá bom. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, quem concorda comigo que fumar cigarro é pecado? Levanta a mão, por favor. Eu vou ajudar, é pecado, tá? Quem concorda comigo? É pecado, gente, é ou não é? Claro que é, fumar cigarro é pecado, gente. Onde é que está escrito na Bíblia, não fumeis? Onde é que está escrito? Lugar nenhum. Por que a gente sabe que é pecado? Porque é um vício que destrói o templo do... Pronto, é só isso. É um vício, e todo vício é pecaminoso, e destrói o templo do... Ué, quem aqui bebe Coca-Cola? Faz bem para o templo? Por que você toma? Então é hipocrisia nossa. Nenhum amém. Eu não vou perguntar quem é viciado no cafezinho, porque só de falar de cafezinho começa a tremer a mão. Então aquela irmã, ela estava no vício, mas Jesus é poderoso para libertá-la. Aí eu falei: irmão, eu vou batizar você. Ai, pastor, sim. E tu leva o cigarro aceso, eu vou afogar você e o cigarro. Não, diante de Deus, eu falei para ela: sério, pastor, sério, eu quero você com o cigarro aceso no dedo assim, ó. Eu vou afogar você e o cigarro. Aí ela: tá. Aí chegou o dia do batismo, era numa lagoa. Aí ela fez fila assim, ela veio na minha fila, veio chorando. E quando ela chegou em mim, aos prantos, ela falou: pastor, não precisa perguntar nada, eu reconheço, Ele é o meu Senhor e Salvador, o amor da minha vida. Jesus é o meu Deus, o meu marido, o meu amigo. Ela começou a dizer, eu falei: tá bom, era só uma pergunta. Já entendi, minha irmã. Pastor, é que eu estou emocionado. Eu falei: tá tudo bem, cadê o cigarro? Ela falou: tá no bolso. De verdade, ela trouxe a carteira no bolso. Aí eu falei: então tá, eu vou te batizar. Eu te batizo em nome do pastor Denis, em nome da além do véu de Santo André, e em nome da Papai Church. Sim ou não? Não, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Júbilo. 30 dias depois ela me manda um áudio: faz 30 dias que eu não fumo, pastor.
eu estou num processo. Você está num processo. Nós estamos na mão do oleiro. Ele está trabalhando o vaso. Ninguém aqui chegou à estatura de varão perfeito ainda. O segredo é permanecer dentro do processo e não fugir. Não sair da mão do oleiro. Porque não existe lugar seguro fora da mão do oleiro. Então, entender é importante esse vinde. Segundo, as raízes. Raiz é aquilo que ninguém vê, irmão. São as renúncias que você faz e ninguém vê. São jejuns, são leituras de Bíblia, estudos bíblicos que você faz, ninguém está vendo. Ninguém está vendo você fazer aquele trabalho social, ninguém está vendo você perdoar o inimigo. Você bota os joelhos no chão e fala: Senhor, eu oro por aquela pessoa que me persegue, abençoa ela. São raízes, isso ninguém vê. Ninguém vê os processos. A gente vem aqui numa igreja dessa e fala: meu Deus, hein, pastorzão, está de pé na patrola, né? Está grande, igrejona, hein? Ninguém vê as renúncias, ninguém viu os abandonos, ninguém viu os processos, os buracos no meio do caminho, ninguém viu. São as raízes que nos sustentam. O que nos sustenta não são galhos e flores e frutos, são raízes escondidas. O que nos sustenta é o íntimo com Deus, a intimidade lá no quarto. É quando você está chorando e ninguém está vendo. O que sustenta a gente ninguém vê, raiz ninguém vê. O que sustenta uma casa não é o lustre. O que sustenta uma casa não é a tinta, não é o telhado, os móveis. O que sustenta uma casa é fundamento, ninguém vê. Ninguém chega numa casa e fala: nossa, que fundação mais linda. Não, porque nem dá para ver. Ninguém elogia sapata e viga. Ninguém faz isso. Você chega numa casa e fala: olha, que piso, porcelanato. Está todo mundo vendo. E ninguém vai elogiar aquilo que está no secreto, porque esse no secreto é para ninguém elogiar mesmo, é você e Deus. São as raízes. Tem hora que eu me assusto com os crentes. Ele posta foto assim: no secreto com Deus. Que secreto? Secreto é esse, você e o mundo. Você e o mundo, e Jesus está aí. A pessoa vai dar testemunho: estava eu no monte com Jesus, para que contar? Se era você no monte, a não ser que tenha uma palavra para a igreja toda. Sim ou não? Então a raiz é o que ninguém vê. São processos. A gente vai crescendo as raízes. Das folhas vem o chá, sombra, mas é a raiz que sustenta. Apocalipse 22 diz que é das folhas que se faz o chá. Então, o que é folha? Folha é dom. Porque os dons que Deus deu para mim e para você é para fazer chá para os outros. Então, dons é para o irmão, caráter é para Deus. Os frutos do Espírito, quando você tem eles e manifesta ele, é Deus que recebe. Então, quando você é paciente, longânimo, tudo isso é para o Senhor. Aquilo que a gente dá para Deus, escute isso. Escute, a unção e o dom, o carisma é uma espada, mas o caráter é um escudo. Se eu não tiver caráter, escute, o carisma abre porta, mas é o caráter que mantém a porta aberta. Porque eu posso vir aqui uma vez pregar aqui, mas se eu for um homem de mau caráter, a porta fecha. Quantos entendem o que o Senhor está falando com a gente? É processo. Deus vai trabalhando na minha e na sua vida. Dentro desses processos, o Senhor faz com que as raízes cresçam. Dias secos no natural faz com que a gente cave poços no espiritual. Dias secos, desertos fazem a gente. As raízes mais longas do mundo estão no deserto. Por que as raízes mais longas do mundo estão no deserto, pastor? Porque no deserto não tem água na superfície, tem que cavar fundo. Por que os dias difíceis que fazem a gente crescer? Eles são pedagógicos. Os dias difíceis, os desertos com Deus não são coveiros, são professores. Nos ensinam. Segundo, Jesus passou 50 segundos. Me ajuda? Não faz assim. Nunca se faz assim para um pastor. Me ajuda? Faz assim, ó. Daí eu vou entender. Faz um sinal para mim. Tá? Os troncos e galhos. O que é tronco e galho? Escute, a vida cristã não tem filtro igual o Instagram. A vida cristã, escute, não é uma linha reta. Ninguém esperava o diagnóstico de autismo. Ninguém planejou o divórcio. Ninguém esperava a morte do Covid. A vida cristã não é com filtro. A vida cristã é real.
tem curvas no meio do caminho, tem dores, tem feridas, os galhos crescem tortos, vão tomando forma, vai crescendo, não é uma linha reta. A vida cristã, Jesus não prometeu que ia ser fácil, Ele prometeu que ia estar com a gente. Só que o que a gente vai fazer com isso, que vai acontecendo, vai fazer diferença no final, porque Deus está preparando eu e você dentro do processo. Escute, nós temos lá um casal, congrega com a gente, o Richard e a Vitória. Eles tiveram uma menina autista, a Helena, maravilhosa, apaixonante. Ela tem 6 anos, 7 anos, ela não fala. É uma criança autista com espectro autista. Só que o Richard e a Vitória entenderam que o galho cresceu de jeito diferente que eles esperavam. E foram para Deus, e Deus falou: o que vocês vão fazer com isso? Com essa situação? Sabe o que eles estão fazendo? Todo mês, eles reuniram todos os pais e mães de crianças especiais da igreja. Eles fazem um café, e olham nos olhos dos pais e falam: a gente entende vocês. A gente vai fazer um dia de princesa para as mães de crianças especiais, porque não é que elas não têm dinheiro, não, elas não têm tempo. Algumas foram abandonadas pelo marido, elas nunca foram no salão em 10 anos. Alguém está olhando para essas mulheres, e não sou eu, porque a minha curva do galho é outra, a curva do galho deles é outra, e eles entenderam o que Deus está fazendo com eles. E eles pegaram a dor deles, em vez de ficar aos céus, ó vida, ó azar, estão dizendo: Senhor, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? E Deus falou para você ser bênção na vida de alguém. E eles estão lá, nasceu sala sensorial, a gente montou um skate, uma estrutura de skate, que as crianças tetraplégicas e paraplégicas, que andam de cadeira de roda, elas são presas em fitas, e elas flutuam em cima de um skate, elas andam de skate. Nasceu desse casal, porque Deus está preparando eu e você dentro do processo. Não é reto. Se você for fazer a sua mala agora, montar uma mala agora, hoje, com essa temperatura que você está aqui em Santo André, para ir para Dallas, onde o pastor estava, lá está 41 graus, né? 41 graus. O que você vai botar na mala? Roupa de verão, você vai botar protetor solar, sim ou não? Chapéu, você vai botar bermuda, chinelo, sim ou não? Mas não faz sentido a mala aqui, porque está 16, 15 graus agora, está frio. Então, mas por que eu estou preparando essa mala? Porque essa mala não é para agora, não é para mim agora, não é para esse momento. Essa mala é para o lugar que eu estou indo. Então, quando você está preparando a mala aqui, escute, é que a gente não entende, mas Deus está preparando a mala agora. O que está acontecendo com você agora, comigo agora, é mala sendo preparada. Quando você chegar lá no destino, você vai abrir a mala e vai fazer todo sentido. Em 2002, eu e a Viviane nos separamos. 4 meses separados, processo de divórcio, vender uma casa, acabou tudo. Eu estava já cuidando de grupo pequeno, começando a pastorear, e acabou. Quem já passou por um processo de separação e divórcio sabe que é horrível. E aí, eu não fazia sentido. Eu dizia para Deus: o que essa mala, o que essa bermuda está fazendo na minha mala? O que essa cicatriz está fazendo na minha vida? Isso aqui não faz sentido. Eu tenho profecias de que Deus ia usar e a Vive. A gente está separado. Tinha palavras que Deus ia usar e a Vive. Deus ia dar filhos para nós. Eu não tinha filhos ainda e estava separado. Então a profecia foi mentira. Não, Deus estava fazendo a mala. Eu não estava entendendo, mas Deus estava fazendo a mala. 4 meses depois a gente voltou. Deus começou a restaurar o processo de restauração, foi dolorido, difícil. Hoje, toda semana, a gente recebe dezenas de testemunhos. O meu casamento foi sarado pelo casamento de vocês. Quando alguém chega para mim e fala: não tenho mais chance, pastor, meu casamento acabou. Eu falo: só um pouquinho que eu tenho algo na mala aqui. Deus colocou lá em 2002 na minha mala. Olha aqui, isso aqui é uma cicatriz, ó. Eu fui curado, tu também pode ser curado. O meu casamento foi restaurado, você também pode ser restaurado. Quem foi curado tem autoridade para curar. Deus está preparando a sua mochila. É um processo. Eu lembro que eu ia para a igreja, separado.
Eu ia para o grupo de convívio, não sei como é que se chama, GC, aqui. Eu ia para o GC e o meu líder falava, quer falar alguma coisa? Eu liderava, eu parei de liderar e comecei num grupo. E ele dizia, quer falar alguma coisa? Eu não tenho nada para falar, só deixa eu ficar aqui. Eu ia no outro grupo, quer começar com uma oração? Eu não quero nada. Eu entrava por 4 meses, eu fui e saí em silêncio. Eu estava dentro do processo, é dolorido, mas eu não me afastei do meu Senhor. Eu preciso ficar com Deus. Eu não posso me afastar da mala. É a minha mala. É o que Deus tem para mim. Dentro desse processo, as Maltas. O que é Malta? Malta é aquela cidade que você não está no mapa. O apóstolo Paulo estava indo para Roma. Ele saiu de Cesareia Marítima e ia para Roma. No meio do caminho tinha uma ilha chamada Malta. Malta não está no GPS. Você não esperava uma infidelidade do seu cônjuge. Você não esperava uma infidelidade do seu sócio. Você não esperava. Você não esperava a perda de quem você amava. Eu enterrei minhas 2 mães. Minha mãe biológica e depois meu pai casou com uma pessoa maravilhosa. Eu não estava no mapa. Eu não contava com isso. É a Malta. Malta é aquela ilha que tu bate. Que tu não conta. Tu fala, Deus, por que tu botou aqui? O Senhor não falou para mim tudo. Deus não conta tudo, irmão, porque se Ele contar tudo, a gente desiste. Deus chega para José e fala, José, tu vai se tornar o 02 do Egito. Tu vai ter dinheiro, tu vai comprar o que tu quer. Tu vai ter dinheiro, tu vai mandar no negócio. Ah, é? Me conta. Tu vai ser vendido pelos teus irmãos, vai apanhar deles. Peraí, como assim? Não, eu vou te contar, tu quer saber? Você vai ficar preso injustamente, vão te acusar de assédio sexual. Como assim? Eu vou atacar alguém? Não, José. Vai ser mentira. E tu vai deixar eu ser preso? Vou. Para te aprender algumas coisas. O padeiro vai falar que vai te ajudar, o copeiro, ninguém vai te ajudar, vão esquecer você lá. Depois de um tempo eu vou fazer ele lembrar. Ah, nesse período que você vai estar preso, a sua mãe vai morrer. Tu nunca mais vai ver tua mãe. Pensa José ouvindo isso. Não, Deus não conta. Deus só falou, eu vou te usar na hora certa, estou preparando a tua mochila. Quando você estiver lá no lugar certo, você não vai cantar sabor de mel, porque você vai ter um coração parecido com o meu. Porque se a gente não respeitar processo, quando a gente chega no lugar de autoridade, a gente pisa nas pessoas. Mas quando a gente respeita processo, quando Deus nos dá autoridade, a autoridade de um cristão está no balde e na toalha. A gente pega a autoridade que Deus deu para servir as pessoas. Deus pega a influência que Deus te dá para servir as pessoas. Hoje tem gente aqui entre nós que se Deus te dá visibilidade, tu tem 1 milhão de seguidores, tu desvia, abandona a igreja, acha que é rico, chuta todo mundo, abandona casamento. Você não pode, tem que respeitar o processo. Então cuidado com o que a gente pede. Deus não vai dar o que a gente quer, Deus vai dar o que a gente precisa. Aleluia. Aleluia. Vou repetir, Deus não dá o que você pede, dá o que você precisa. Às vezes o que você pede é o que você precisa. Aí Ele concede o que a gente pede, pela bondade e misericórdia. Quantos entendem o que o Senhor está falando com a gente hoje? Eu estou encerrando já, me ajuda, tá, pastor? Estou encerrando, fica tranquilo. As podas são nãos de Deus. Crescimento envolve podas, são quando Deus fala não, são cortes na carne, em nosso caráter, deixam cicatrizes. Meu pastor sempre diz que diplomas mostram que aprendemos, cicatrizes mostram que vencemos. Então, mais do que diplomas, cicatrizes mostram que a gente venceu. Eu gosto de contar, eu falei que eu servi no exército, eu estava numa palestra uma vez com um general de 4 estrelas. Para quem não entende de hierarquia militar, general de 4 estrelas é o maior posto do exército, ok? E tinha um recruta, para quem não entende é o menor. Então tinha o maior posto e o menor posto no mesmo lugar dando palestra. Quem palestrou foi um general e um recruta. E tinha um auditório, metade disso aqui, só militares. Aí subiu o general para falar, meu irmão, general de 4 estrelas. Alto silêncio, né, um respeito. Quando subiu o recruta, até o general ficou num silêncio absoluto. Foi incrível. Era um recruta com 95 anos de idade, que lutou na Segunda Guerra Mundial. Naquele momento o Espírito Santo falou para mim assim, filho, quem tem autoridade nesse salão? Eu falei, é o general, senhor. Filho, presta atenção, olha o temor que aconteceu quando o recruta subiu. Eu falei, Senhor, quem está com autoridade aqui é o recruta.
Aí o Espírito Santo falou comigo: filho, o general sabe tudo de guerra. O general leu sobre guerra, conhece Calvino, conhece Armínio, conhece Lutero, é protestante, é reformado, é isso aqui. O general já fez escola do clamor, escola do grito, escola do desespero. O general tem teologia, pós-graduação, tem tudo. O general sabe tudo, mas nunca foi para a guerra. O recruta conhece o seu fuzil, mas tem marcas no seu corpo. O que dá autoridade não é conhecimento, é marca. Nós temos muita gente que se tornaram comentaristas de jogo de futebol. Fico comentando como deve ser a igreja, como não deve ser a igreja. É fácil ser comentarista. Difícil é botar a chuteira e entrar em campo. Difícil é botar a camisa de voluntário e servir, limpar a igreja. Difícil é sair do lugar de comentarista. A autoridade vem quando eu e você temos marcas. Esse processo de marcas. Eu gosto de uma frase do C.S. Lewis que diz: Deus sussurra a nós na saúde e na prosperidade, mas como nós somos maus ouvintes, deixamos de ouvir a voz de Deus. Então Ele gira o botão do amplificador por meio da dor e do sofrimento, aí ouvimos a sua voz. Deus sussurra quando está tudo bem, mas a gente não sabe ouvir bem. Aí Deus levanta o amplificador da dor e faz a gente ouvir. Eu acredito de verdade, eu teria mais coisas para falar, mas vamos ficar por aqui. Leva tempo para Deus fazer de repente. Escute isso, leva tempo para Deus fazer de repente. Respeite o tempo. Deus é poderoso para fazer a qualquer momento. Mas o que Deus está fazendo com você não tem a ver com Ele, tem a ver com você. Ele é poderoso, Ele é soberano, Deus não está carente, Deus está resolvido. Deus não precisa nem da nossa adoração, os anjos adoram lá. Tudo que Ele faz é para nos moldar, para ficarmos parecidos com seu Filho. Nós estamos dentro de um processo. Deus está trabalhando na minha e na sua vida. A palavra diz que aquele que começou a boa obra é fiel. Você não entendeu? Aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. Quem começou a boa obra em você foi o Espírito Santo. Quem encontrou você foi o Espírito Santo. Ele achou você perdido. Ele apresentou a graça. Você foi constrangido pela graça. E você disse sim. O melhor sim da sua vida. Sabe, irmãos, eu e minha esposa pregamos nas penitenciárias e presídios de Criciúma há 20 anos. De cada 10 presos, 7 é filho de crente. Esse é outro assunto. Isso é família, a falta que a gente faz na família, mas tudo bem. Sabe o que eu tenho percebido? Que muitos de nós não estamos ensinando os nossos filhos a graça, nós ensinamos a religião. E Deus e os nossos filhos querem o nosso Deus, eles não querem a nossa religião, porque a gente oferece mais a religião do que o próprio Deus. Sabe, eu acredito que tem graça aqui nessa noite. Tem graça aqui. Tem favor de Deus aqui. Deus começou a obra na sua vida. Ele vai concluir. Ainda que o processo esteja dolorido, você olha para a sua mala e fala: não faz sentido. Faz sentido sim. Vai chegar um momento que você vai dizer: uau, foi para isso. Foi por isso. Obrigado, Senhor. Eu sei que a gente não agradece na hora porque dói. Mas na hora que a gente não agradece, a gente adora Ele. Quando a gente não entende, a gente adora. Porque Ele sabe o que está fazendo. E eu encerro. Posso orar com a igreja? Posso fazer uma oração? Eu encerro contando um testemunho que eu conto no presídio. Um homem preso, condenado à pena de morte, recebeu a condenação naquele país. Só que as pessoas daquela cidade, daquele país, gostavam daquele homem, tinham um carinho por ele, mas ele cometeu um grande erro. E as pessoas chamaram o rei e falaram: rei, perdoa ele, dá carta de clemência. Tanto insistiram que o rei pegou uma carta de perdão, colocou uma roupa de clérigo, uma roupa de padre, de pastor, e foi lá visitar ele na prisão.
Ele entra na prisão, vai direto na cela e fala: o jovem, vim aqui falar do amor de Deus, com a Bíblia na mão, e dentro da Bíblia, a carta de perdão. Aquele jovem não sabia disso e começou a blasfemar. Que Deus, o que? Some daqui, você é mais um religioso. Eu não quero saber de Deus, Deus me fez cair nesse lugar. Eu não quero ouvir falar de Deus, some daqui. E xingou o rei foi embora. Quando o rei foi embora, o agente prisional chamou ele e falou: vem cá, você sabia quem estava aqui? Disse: um religioso aí. Não, era o rei. Ele estava vestido e tinha dentro da Bíblia dele uma carta de perdão. Uau! No outro dia, a condenação, a forca pronta. Antes de subir na forca, ele pediu a palavra. E ele falou o seguinte: hoje, não estou sendo condenado pelo pecado que cometi, mas pelo perdão que eu recusei. Não importa o que você fez ontem, tem graça hoje. Deus é poderoso para escrever o seu nome no livro da eternidade. Não importa o que você fez antes de vir para cá, Deus é poderoso para libertar você. Ele ama você. E Ele quer começar uma boa obra na sua vida. A minha oração é que o Espírito Santo convença você que ainda precisa ser convencido, de que você precisa dEle, e Ele deseja você. Eu queria orar com você agora. Sentado mesmo? Pode ficar de pé, para dar a impressão que vai terminar. Olha para alguém e fala assim: não foge do processo. Espírito Santo, às vezes a gente não entende por que algumas coisas acontecem. Nossa visão é limitada, a gente não vê a obra toda. Mas o Senhor, que é soberano, eterno, sabe o destino, o caminho que a gente está indo. Nos ajuda a permanecer, Jesus. Nos ajuda a não desistir. Às vezes no caminho dói, às vezes a gente pensa que o Senhor nem está ouvindo a gente. Tem momentos que parece que o Senhor ama mais o outro. Tem momentos que a gente não consegue entender. Mas mesmo sem entender, nessa noite, nós queremos dizer que nós confiamos no Senhor. A nossa esperança está no Senhor. Elevo os meus olhos para o monte, o meu socorro vem do Senhor. Ele me tirou de um charco de lama e firmou os meus pés sobre uma rocha. É o Senhor que me sustenta. Aquele que começou a boa obra em mim é fiel para concluí-la. Teu é o querer e teu é o efetuar. Senhor, nós queremos descansar em Ti. Descansar nos Teus braços e confiar de que é o Senhor que está preparando a nossa jornada. E a gente quer respeitar os processos. Só esteja conosco, Senhor. Que a Tua presença esteja com essa irmã agora que não está entendendo o que está acontecendo no seu casamento. Esse irmão que não está entendendo por que o Senhor está mexendo com a empresa dele, não está entendendo por que o filho abandonou a fé. Não dá para entender, Senhor. Não, tem coisa que não dá para entender. Nos perdoe por não entender. Mas nós queremos dizer que nós confiamos no nosso Pai. O Senhor é o nosso Pai. E nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Ainda que o melhor para nós não seja a nossa vontade, mas a Tua. E a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Em nome